São 2 da manhã, você tá deitado, olhando pro teto ou pro celular, com aquela sensação estranha de ter passado o dia inteiro ocupado e mesmo assim não ter saído do lugar. Você trabalhou, respondeu mensagem, resolveu um monte de coisa pequena, mas quando você tenta lembrar de alguma coisa que realmente empurrou sua vida pra frente, dá um branco, não é não? A mente roda o dia inteiro de novo, tentando achar um momento em que você de fato avançou alguma coisa, mas não acha. E aí vem aquele aperto no peito de, cara, o tempo tá passando rápido demais e eu simplesmente não tô evoluindo. Eu sei como você se sente, cara. E se isso soou familiar, esse vídeo aqui é pra você. Recentemente um inscrito comentou exatamente sobre esse tema, sobre limites. Basicamente sobre ter alta performance, só que também identificando o limite de maneira assertiva, sabe? Então conseguindo balancear isso e entender o que de fato faz sentido. E vamos lá então. Pra você que tá cansado de sentir que não se movimenta na vida, que sente que tá estagnado, vendo o relógio correr sem sentir o chão embaixo dos pés se movendo junto. Eu vou ser bem sincero com você desde já, cara. Esse vai ser um vídeo mais sério, então já peço desculpa desde agora se alguma coisa que eu falar te incomodar. Mas é exatamente esse o intuito, tá? Porque tem uma verdade meio dura que eu preciso deixar bem clara logo no início desse vídeo aqui. O que mais gera evolução é o incômodo e não o conforto. Grava essa frase porque a gente vai voltar nela depois, tá bom? E calma aí, antes de você fechar esse vídeo achando que eu vou mandar você largar tudo, se isolar 100% da sociedade, virar um homem das cavernas, não. Tá bom? Não é esse o papo, fica tranquilo. Isso que eu vou te contar aqui é uma versão reformulada, digamos assim. É um modo caverna 2.0, tá bom? Porque o modo caverna originalmente criado, principalmente aquele que os coaches geralmente ficam divulgando, funcionam momentaneamente, mas pra saúde mental, a longo prazo, cara, aquilo afeta de uma maneira inimaginável. E pra mudar a sua vida de verdade, precisa ir muito além do que a maioria sai falando por aí. Então deixa eu te contar como eu cheguei nisso aqui, tá bom? Cara, há um tempo eu me peguei extremamente viciado no celular. A todo instante eu sentia aquele anseio de pegar ele, abrir um Instagram, como se o aparelho tivesse um imã ali. E vinha um vídeo engraçado, um motivacional, um atrás do outro. E até aí, ok, né? A parte normal do Instagram mesmo. Só que eu realmente percebi que aquilo tinha virado um problema quando eu comecei a fechar o aplicativo e automaticamente, sem nem pensar o que eu tava fazendo, eu abri o próprio aplicativo. Não sei se já aconteceu isso com você, mas se você já assistiu aqui no canal aquele vídeo que eu falo sobre jogos competitivos, você sabe exatamente do que eu tô falando. E aqui é o mesmo circuito, o mesmo gatilho, só que agora o feed no lugar da partida. E deixa eu ser bem claro em uma coisa aqui, tá? Porque isso é bem importante. A rede social, ela não é o problema. A forma que você usa ela, isso sim pode ser. E junto com isso, eu tava vivendo um aumento geral de responsabilidade na minha vida. Eu tô me formando agora na faculdade de psicologia, muita coisa acontecendo, muito planejamento pro futuro, enfim. E eu percebi que eu precisava agilizar esses planos, que já tava atrasado neles, mesmo tendo me planejado desde o início do ano. E foi aí que eu decidi então entrar naquele conceito que tá super popular agora, que todo mundo sai falando por aí, o modo caverna. Mas o que é de fato esse modo caverna? Para quem nunca ouviu falar, é um conceito recente que basicamente descreve um período de auto-isolamento voluntário, ou seja, uma desconexão do mundo exterior, buscando essa introspecção, sabe? Um foco absoluto e um crescimento pessoal, profissional, enfim. A ideia vem de uma metáfora de se retirar das distrações do mundo, ou seja, das redes sociais, tecnologia, barulho externo, sabe? Para você se reconectar com você mesmo. E, em teoria, isso é muito bonito, certo? Parece exatamente aquilo que você precisa. Se reconectar com você mesmo. Quem não quer isso, certo? Quem não quer melhorar na vida? Quem não quer ter esse foco absoluto? E, cara, eu te adianto desde já, tá? Isso funciona. Se você fizer certinho ali, vai funcionar. Só que tem algumas nuances ali no meio, psicologicamente falando, né? Que a gente vai trocar uma ideia nesse vídeo sobre. Então, curiosamente, esse termo ele pega emprestado uma metáfora bem antiga, lá do Platão, a alegoria da caverna.
Só que na história original, a caverna era a prisão. As pessoas viviam acorrentadas, vendo só a sombra na parede, achando que aquilo era a realidade inteira. E o objetivo de toda aquela alegoria era sair da caverna, ir na direção da luz lá fora e encontrar a verdade. E hoje a gente inverteu isso quase por completo. A gente decidiu entrar voluntariamente em uma caverna pra fugir do mundo lá fora. Você vê como é engraçado isso? É praticamente o oposto daquela história antiga, certo? Do que Platão queria ensinar. E não é uma coincidência isso, é só um lembrete de que às vezes a gente pega um conceito bonito e usa ele de um jeito um pouco diferente, sem nem perceber a ironia disso, sabe? Então é algo mais pra gente refletir mesmo, tá? Não é necessariamente uma crítica. Só que, cara, vamos lá então. Psicologicamente falando, a longo prazo, isso pode sair pela culatra, tá? Já te adiantando. E isso pode acabar com a sua saúde mental. Eu cheguei a fazer o modo caverna tradicional, né? O modo raiz, do jeito que é divulgado por aí, por 6 meses. Então eu me isolei ali durante esses meses, né? Foquei só em trabalho, faculdade e academia. Zero distração. E, cara, eu lembro até de um sábado à noite específico, sentado lá em casa, tudo em silêncio, assim, sabe? O celular longe e uma sensação estranha de vazio. E eu não conseguia nomear aquilo, sabe? Mas era um vazio. Não era uma tristeza exatamente, era mais como se um silêncio, sabe? Só que um silêncio que não trazia paz, sabe? Só trazia uma ausência, sabe? E, enfim, o resultado desses 6 meses é que funcionou, cara. Eu comecei a avançar muito nos meus projetos, né? Tudo engrenando lá na faculdade, resultado aparecendo na academia. Só que, em contrapartida, eu não tinha hobby nenhum na minha vida. Nenhum momento de lazer puro. E vamos ser honestos aqui, cara. Sem papo de coach, tá bom? Esse vídeo aqui não é papo de coach, tá? Eu tô falando de psicologia, tá bom? O foco, ele é essencial, tá? A determinação também é essencial. Disciplina, consistência, tudo isso é essencial de fato. Mas uma vida sem hobby tem altíssima probabilidade de gerar situações aversivas lá na frente na sua vida. A gente é um ser social. A gente foi feito para viver em sociedade. E isso não quer dizer que você precisa ficar o tempo todo conversando com amigos, saindo, enfim. O ponto é que o ser humano não foi desenhado para viver isolado. E talvez você me pergunte, tá bom, mas você falou que o modo caverna mudou a sua vida. Então por que eu não posso fazer igual? E o ponto é, você pode, cara. Eu só não recomendaria. E, de fato, mudou a minha vida em diversos aspectos. Eu comecei a crescer em diversas áreas, que nem eu falei. Só que junto com esse crescimento, eu também desenvolvi consciência do que de fato fazia sentido cortar da minha vida. E do que não fazia sentido cortar. Então, o que eu vou passar aqui é um atalho, sabe? Eu não mando em você. Se você quiser, você pode entrar no modo caverna full tradicional. E fica à vontade, cara, de verdade. Mas eu te adianto que existe um outro caminho que traz ainda mais benefício, sem o mesmo custo, sabe? Então, eu recomendo sim você entrar no modo caverna, né? Se você quiser entrar no modo tradicional, pode ficar à vontade, tá? Você vai provavelmente ter essa mesma conclusão que eu, só que aqui, se você quiser, é um atalho. É pra facilitar um pouco a sua vida, no sentido de manter o seu foco perdurando ainda mais, tá bom? Porque não adianta nada você ter um altíssimo desempenho por 2, 3, 4 meses e acabar com a sua saúde mental nesse processo. Isso é praticamente trocar 6 por meia dúzia, sabe aquele ditado? Só que a diferença aqui é que é parcelado isso. Então, bora pro passo a passo do modo caverna que eu mesmo reformulei baseado no que eu vivi e no que eu vi que funciona de verdade. Pelo menos funcionou pra mim, tá bom? E aí você pode ir adaptando pra sua rotina, obviamente, entendeu? Cada pessoa é única, cada pessoa tem a própria singularidade, então pra você pode ser que você precise alterar alguma coisa e apenas quando você entrar nesse modo, de fato, você vai conseguir ir filtrando isso, tá bom? Mas vamos lá então. Em primeiro lugar, de fato, você vai precisar limitar o seu tempo no celular, tá? Se você tava esperando aqui que eu ia falar que não, o celular não é um problema, pode ficar rolando aí o Reels à vontade, não. Você vai precisar limitar o seu tempo no celular, só que principalmente nos intervalos ociosos do seu dia. E aqui o que eu quero dizer com isso, né? Então nos momentos que você deveria estar descansando. E calma que a gente vai conversar sobre isso. Aqui eu não tô falando de colocar aquele timer de bloqueio de aplicativo, sabe? Que todo mundo sai recomendando aí. Eu tô falando de você prestar atenção nos pequenos vãos que você tem no seu dia. Aqueles intervalos de espera, sabe? E não sair pegando o celular já. Deixa eu te dar um exemplo
meu pra ficar mais fácil de entender. Por exemplo, eu tô fazendo lá o meu almoço e a cada intervalo que eu preciso esperar alguma coisa ficar pronta no fogão, a minha mão já vai automaticamente pro celular. Já abre um Instagram, enfim, já fica ali, né? Um outro exemplo, eu vou pro banheiro e a primeira coisa que eu faço, já sem nem pensar, é pegar o celular pra levar junto. Repara o quanto a gente enche justamente os momentos ociosos da nossa vida, os momentos que deveriam ser de descanso da cabeça, com mais estímulo em cima do outro. Então, tipo assim, um momento que era pra nossa cabeça estar descansando, ela tá com mais um estímulo jogado ali por cima, entende? Vai meio que acumulando, um por cima do outro. O celular, ele parece um hobby fácil, de um acesso ali tranquilo, rápido, certo? Mas acredita em mim, cara, ele cansa sua cabeça. Ele libera dopamina o tempo inteiro, de forma descontrolada, digamos assim, sem o seu controle consciente daquilo. E na hora você talvez nem perceba, mas no final do dia, eu te garanto que sua cabeça vai estar muito mais exausta do que ela precisava estar. É tipo rejuntar cada frechinha de uma parede com cimento. Não sobra nenhum vão, nenhum silêncio pra sua cabeça simplesmente respirar, sabe? Pra passar ar ali, pra de fato respirar, descansar, sabe? E é justamente nesse respiro vazio, nesse vão que a gente insiste em preencher, que boa parte do processamento mental de verdade acontece, sabe? Mesmo você não estando fazendo nada de concreto ali. E ainda dentro desse mesmo ponto, corte ao máximo os vídeos curtos. Então seja TikTok, Reels, Shorts, enfim. De verdade que você vai me agradecer depois. Vídeo curto causa um vício de dopamina tão intenso que fica difícil até de prestar atenção em um vídeo um pouco mais longo, um pouco mais profundo, tipo esse aqui que você tá assistindo agora. É tipo viver só de doce o dia inteiro, sabe? Nunca dá aquela sensação de saciedade de verdade, só te deixa enjoado. E ainda assim, sempre querendo mais um pouco, sabe? E aí você vai ficando cada vez mais raso, cada vez mais incapaz de se aprofundar em assunto que de fato importa pra sua vida. Indo já pro segundo lugar, separe alguns hobbies pra você praticar. Não negligencie isso, tá bom? Não caia em nenhum papo de guru aí que você não precisa de hobby nenhum. Cara, você precisa, tá bom? Mas também eu não tô falando pra você jogar o dia inteiro, tá? Isso não é hobby. É você jogar o seu dia fora com uma coisa superficial. Hobby aqui é esporte, é filme, leitura, é jogo também com moderação. Qualquer coisa que você goste de verdade, de forma genuína. Adiciona isso na sua rotina, nem que seja um pouquinho ali, sabe? Mas adiciona, não fica sem, sabe? Faça uma divisão correta disso. Ficar sem hobby até pode funcionar no começo. Você aguenta, você segura ali as pontas, sabe? Mas como eu já te falei, isso não se sustenta a longo prazo e tem grande chance de trazer prejuízo mental pra você. O ponto não é ser extremo pra nenhum dos dois lados. Nem você virar uma pessoa que vive de hobby, jogando várias horas todo dia ou praticando esporte todo santo dia por horas e horas seguidas, mas também não virar alguém que corta o hobby 100%, sabe? Cortando tudo mesmo que seja levemente prazeroso, achando que isso é disciplina. Se você tá em uma fase de crescimento, buscando alto desempenho real, principalmente na sua vida profissional, você precisa dosar. Mas o oposto também é verdadeiro. Você não pode viver só de trabalho, entende? Então é essa régua, sabe? Esse equilíbrio. Eu mesmo ainda hoje tenho muito problema com isso, então eu falo por mim mesmo, sabe? Às vezes eu entro tão profundamente em um projeto, eu foco tanto em alguma coisa, que eu simplesmente deixo todo o hobby de lado sem eu nem perceber. É meio que inconsciente, sabe? É tipo um motor que continua ligado ali, girando, andando ainda por inércia, sabe? Mas sem receber um combustível de verdade. E eventualmente vai dar ruim. E eu já vou te adiantar o que acontece aqui, tá? Falando pelo lado da psicologia mesmo. O seu cérebro, ele vai parar de receber estímulo recompensador de verdade. E aí você acaba tentando substituir aquele estímulo que você deveria receber, o estímulo real, por um estímulo raso, como por exemplo o celular que eu falei lá anteriormente, sabe? Independente de qual caminho você escolha, sem estímulo recompensador de verdade na sua vida, a sua cabeça vai viver esgotada. No início até vai funcionar, que nem eu falei, só que a longo prazo você vai se esgotar, cara. Confia em mim. Você vai ficar impaciente, estressado, parece que todo mundo te irrita, parece que tudo ao seu redor tá pesado. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo só sobre isso, mais profundamente sobre os efeitos psicológicos, tanto do
do excesso quanto da falta desse estímulo. Mas bora seguir aqui então, senão esse vídeo vai virar um documentário. Em terceiro lugar, melhore a sua alimentação o máximo possível. E aqui é o básico, você já deve saber, né, cara? Busca comida mais saudável, bebe muita água, enfim, isso já vai te dar mais disposição, que parece um hack da vida. E lembra que eu te falei sobre o estímulo recompensador? Então aqui é a mesma coisa, não é pra você comer saudável de domingo a domingo sem nenhuma exceção. Você pode sim ter uma semana pra fugir um pouco da regra. Eu, particularmente, né, na minha vida, dando como exemplo, eu como muito saudável de segunda a sexta. No sábado, geralmente eu como alguma coisa diferente. Inclusive eu faço um hambúrguer caseiro muito bom, tá? Então já deixando registrado aqui, gosto muito de fazer um hambúrguer caseiro. E domingo eu já volto a comer um pouquinho mais certo ali, sabe? Não tão certo quanto segunda a sexta, só que mais certo já. Então, ou seja, é praticamente apenas um dia na semana que eu quebro um pouco o padrão. Só que isso ajuda demais a criar uma rotina sustentável, sabe? Uma rotina que você consiga manter por meses, anos, enfim, você consegue ser algo muito mais profundo, muito mais além, sabe? Em vez de uma regra rígida que você vai acabar quebrando assim que você tiver um desvio, sabe? Já indo então pro quarto lugar, organize direito o seu trabalho e seus estudos. E o que eu quero dizer aqui é para você de fato focar de verdade no seu estudo, certo? Aprimoramento, pesquisa relevante, enfim. Isso sim que vai fazer você crescer de fato. O restante são os auxílios que vão ajudar a dar o boost ainda maior aqui. E aqui tem um ponto que muita gente enxerga errado. Para estudar, você não precisa estar em uma escola, faculdade, curso, enfim, você não precisa estar nesses ambientes físicos. Isso tudo são só meios que facilitam e guiam o caminho. Mas você precisa ter a curiosidade de estudar por conta própria também. Hoje a internet é praticamente um oceano, sabe? Você já deve ter ouvido essa comparação e eu gosto muito dela. Só que eu queria adicionar mais uma coisinha. Ela é um oceano, só que sem bússola. Ela só te deixa nadando lá na superfície, no raso. Você precisa saber onde mergulhar, senão você fica só boiando de conteúdo em conteúdo sem puxar nada que vale a pena. Praticamente tudo que você quiser aprender, você consegue aprender. Se você pesquisar, se você se dedicar de verdade, sabe? Você não precisa comprar curso nenhum. E olha, só deixando bem claro, inclusive eu não tô tentando vender nada aqui, tá bom? Então dá pra você achar muita coisa relevante de qualidade só na internet mesmo, entende? Lembra do que eu te falei sobre parar de consumir conteúdo curto? Quando você começar a consumir conteúdos mais profundos sobre assuntos que de fato importam para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, cara, vai ser uma mudança assim absurda na sua vida, sabe? Então é isso, prioriza trabalho, prioriza estudo e além de tudo isso, prioriza a sua curiosidade, o seu buscar informações novas. Em quinto lugar, exercício físico. Cara, não tem pra onde correr, sabe? Você precisa se exercitar. Ponto final, aqui não tem discussão. Não precisa ser academia, tá bom? Muita gente não gosta de academia e tá tudo certo. Eu particularmente vou pra academia, mas eu gosto bastante. É um momento do meu dia que, cara, nossa, alivia minha cabeça, sabe? Parece que tira um peso mesmo. Mas pode ser qualquer outro esporte. Pode ser uma corrida, uma atividade física que você goste, enfim. Talvez você ainda nem saiba, mas tem algum esporte aí esperando por você que você ainda nem testou, sabe? Mas que você vai gostar demais de praticar. E se você não tá acostumado com rotina de exercício hoje, no começo pode parecer um pouco difícil, tá? Já te adiantando. O corpo vai doer, vai reclamar, tudo em você vai querer desistir daquele exercício, sabe? Logo na primeira ou segunda semana. Mas a longo prazo, isso muda drasticamente a sua mentalidade e disciplina. O corpo aprende a aguentar e o que doía vira uma rotina. Eu sinto isso direto correndo na rua também. E não é sobre performance ali, sabe? É sobre aliviar a mente, tirar um peso da cabeça, conseguir pensar com clareza de novo, digamos assim. E lá atrás da minha vida, por exemplo, quando eu jogava futebol, eu aprendi bem cedo que a disciplina física e a disciplina mental também, elas andam de mãos dadas. Então, uma treina a outra, elas não vivem separadas. A disciplina física vai puxar a disciplina mental e a disciplina mental vai puxar a disciplina física também. Em sexto lugar, pode parecer bobo, mas, cara, capricha no seu quarto. Ou seja, arruma o seu quarto. Esse aqui é um ponto que muita gente subestima. Irmão, arruma seu ambiente com frequência. Nunca deixa acumular bagunça. Pode parecer até bobagem, mas o seu cérebro identifica
explica essa desorganização mesmo sem você olhar diretamente para ela, entende? É tipo deixar uma notificação piscando no canto da tela do seu celular ou computador o tempo inteiro. Você não vai olhar diretamente para ela, mas seu cérebro sabe que tá ali e ele gasta energia registrando aquilo a todo momento, entende? E confia em mim, cara, faz diferença real isso. De novo, se vocês quiserem, eu trago um vídeo mais profundamente falando sobre esse tipo de coisa, tá? De como o cérebro processa esses detalhes secundários, digamos assim, né? Detalhes que a gente acha que a gente não tá reparando, que nós não estamos olhando, sabe? Em sétimo e último lugar, e também, na minha visão, o mais importante de todos é faça seu devocional. E, cara, se nos outros pontos eu já não podia forçar você a fazer nada, nesse aqui eu tenho ainda menos poder de te obrigar. Eu, particularmente, sou cristão, e eu sei com toda certeza que eu não teria conquistado absolutamente nada do que eu tô conquistando se não fosse por Jesus. Manter constância no aprofundamento da minha fé é essencial pra mim. E olha, não precisa ser nada grandioso, tá? Pode ser alguns minutos de leitura, oração antes de começar o seu dia. O tamanho importa muito menos que a constância, porque não adianta nada eu ficar forçando uma mudança em todos os outros hábitos da minha vida se eu esquecer justamente do que sustenta tudo isso. Então é isso, cara. Esse é o modo caverna que eu particularmente recomendo, tá? O que funcionou pra mim. E não aquele isolamento 100%, virando um bicho do mato que corta tudo e todo mundo. Mas um enfoque consciente, controlado mesmo. Você entendendo com clareza onde você precisa focar. Realinhando mesmo a sua trajetória, sabe? E, de fato, crescendo de verdade, sem deixar um rastro de estrago por trás. Então deixa eu resumir rapidinho aqui os 7 pontos para você guardar rapidamente. Em primeiro lugar, afasta o celular nos tempos ociosos e corta vídeos curtos. Em segundo lugar, separa um hobby para você praticar com moderação. Em terceiro lugar, melhora sua alimentação. Em quarto, organiza seu trabalho e estudo com metas claras, objetivas e visíveis. Em quinto lugar, exercício físico constante. Em sexto lugar, organiza sua casa, seu quarto, seu espaço de trabalho, enfim. Em sétimo lugar, faça seu devocional. E, irmão, preciso te dizer uma coisa antes de você fechar esse vídeo. Hoje, com a internet do jeito que tá, tem muita gente falando muita coisa sem nenhum embasamento teórico por trás. Eu vejo vários posts empurrando um caminho para as pessoas que lá na frente pode trazer um prejuízo psicológico real. E reforçando novamente, eu gosto muito do assunto de alto desempenho, alta performance, inclusive é uma das minhas áreas de foco na psicologia. Como alcançar a performance alta sem acabar com a sua saúde mental nesse processo. Eu curto demais esse tema. Tem muita coisa boa para explorar ali, sabe? Só que performance sem nenhuma sustentação não é uma performance verdadeira, sabe? É praticamente uma dívida com juros que você ainda não viu que vai chegar. E esse foi o motivo de eu criar esse canal, para eu trazer esses pontos pela perspectiva da psicologia e pela perspectiva também que eu aplico na minha vida, entende? E eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e que talvez tenha alcançado alguém que também estava pensando em entrar no modo caverna raiz, sem saber os riscos que tinha do outro lado dessa moeda. E como eu sempre falo, não toma isso aqui como verdade absoluta. Então pega isso que eu falei, testa no seu dia a dia, constrói a sua própria experiência em cima disso. Isso foi o que eu estudei, foi o que eu vivi e o que funcionou pra mim. Que Deus te abençoe e até a próxima.